Eu queria até aproveitar que a gente está falando de segurança pública para tratar de um outro tema que promete ainda gerar muito debate, que é o lance das câmeras, né? Depois daquela orientação ou recomendação que foi passada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, que tem Ricardo Lewandowski ali à frente. Por quê? O Estado de São Paulo, ele de alguma maneira, ele coloca regras diferentes. E ali no discurso, o ministro Ricardo Lewandowski até tentou dizer que, né, que cada um tem a sua independência de adotar ou não essas regras, mencionou São Paulo especificamente, exatamente porque São Paulo apresenta algumas flexibilizações se a gente comparar com aquela recomendação que foi passada pelo Ministério da Justiça. Porque, por exemplo, o Estado de São Paulo fala que as imagens não precisariam ser armazenadas por mais de 30 dias. O Ministério da Justiça coloca 90 dias de armazenamento. O Estado de São Paulo coloca que o policial poderia acionar a câmera somente quando ele entrar ali no momento de uma operação ou de uma ocorrência. O Ministério da Justiça gostaria que a câmera fosse acionada no momento em que ela é entregue ao policial e que ela fosse desligada apenas nos momentos de descanso ou em que o policial for ao banheiro. Fora outras questões que ainda estão sendo discutidas. A questão é, o Estado de São Paulo renovou o edital. Ele não vai tirar a questão da câmera de circulação aqui no Estado de São Paulo. Agora, ele deve ou não seguir uma recomendação? Porque já está havendo uma cobrança de órgãos públicos contra o Estado de São Paulo para que ele acate aquilo que foi dito pelo Ministério da Justiça. Gustavo Segré. Eu ouvi ao governador Tarcísio justificar por que não é válido ter ou por que não é necessário ter a câmera ligada 100% do tempo. E eu comprei a ideia. Por quê? Ele menciona que quando, por exemplo, o policial recebe a câmera, não necessariamente está indo para uma operação policial. E ele observou, no que eu ouvi, que não é uma prerrogativa somente do policial. O Copom pode ligar a câmera mesmo que o policial não ligue, entre outras questões. E vai ter também, aparentemente, o próprio sistema, desconheço qual seria o sistema, mas muito provavelmente aí tenha, por exemplo, quando você coloca uma câmera numa residência, que o fator de movimento já ativa a câmera. Então, talvez tenha alguma situação nesse ponto. E explicava que apenas 5%, e talvez isso seja um percentual subjetivo, se se quer, é válido o que utiliza a câmera como para utilizar, sendo para a proteção do policial ou para verificação do trabalho policial. Mas pelas questões que eu li também, muitas das vezes, se tem gente, até do Rio de Janeiro, que me escreveu e agradeço por isso, que mencionou que a questão da câmera hoje é mais utilizada pelo desembargador para ver a atuação policial que para a defesa do próprio policial. Então, eu continuo pensando que não é necessário ter a câmera ligada, sendo que não seja somente uma prerrogativa do policial. Ou seja, mesmo não ligada para gravar, a câmera continua tendo. Uhum. E o Copom poderia tranquilamente ativar. Sim, aí nesse caso, aqui em São Paulo é previsto que o Copom acione quando o policial não acionar. Mas, na visão do Ministério da Justiça, o acionamento deve acontecer no momento em que o policial já recebe a câmera. Ou seja, a partir do momento em que ele deixa a unidade, ele já está, contudo, sendo registrado. O que você acha, hein, Jackson, dessas divergências entre aquilo que quer o Estado de São Paulo e que deve prevalecer, se a gente pensar que o Estado tem a independência para isso, e aquilo que recomenda o Ministério da Justiça, inclusive colocando como possibilidade de acesso a um fundo o atendimento dessas orientações? Toda vez que eu sou chamado a falar, eu fico assim meio receoso de estar sendo extremamente cético com uma série de coisas. Eu vou tentando me policiar nesse processo. Porque eu tenho uma dificuldade enorme de entender todas essas confusões, essas discussões. Eu sou a favor da câmera com o policial. Por quê? Porque eu sociedade, transferi para o policial o uso da força até no nível letal. Ele recebeu de mim a prerrogativa de usar a força que eu não vou usar. Para isso ele anda armado e por isso ele pode tirar a vida de uma pessoa. Ele pode agir com força. Então eu, sociedade, quero ter a garantia de que ele não está abusando dessa prerrogativa. Então essa câmera entregue ao policial é para a garantia da sociedade de que ele não está abusando da prerrogativa que ele recebeu, que eu, sociedade, lhe dei. Ora, mas quando ele faz o abuso, quando ele comete o abuso, é preciso que haja investigação e punição. Eu, sociedade, quero isso. Eu quero muito isso.
Isso não acontece, eu tenho sido intransigente nisso. A investigação ela não acontece, a não ser quando a imprensa entra no jogo. Em todos os casos tem sido assim. Todos os casos têm sido assim. Quando a gente fala de câmera, eu vejo aqui no Rio de Janeiro muito presente isso. Você tem as câmeras filmando o sujeito assaltando, matando na mulher, quebrando o vidro de carro. Isso fica na internet. O sujeito não é punido por isso porque não existe uma estrutura de investigação que trabalhe essas imagens. Ora, o policial é obrigado, sim, a usar a câmera, eu entendo que seja. Deve ligar a câmera na hora que recebe a câmera. Mas ele deve usar essa câmera ligada enquanto estiver em serviço. Por quê? Porque é a prerrogativa que eu transferi para ele. Eu estou dizendo a ele o seguinte, cara, cuida da minha segurança e se precisar, para cuidar da minha segurança, matar alguém, mate. Se você precisar ser violento, seja. Se você precisar bater até matar, faça, porque é em favor da minha segurança. Então, eu transferi a ele a essa prerrogativa. Ele é treinado, ele é preparado para não ter abuso de poder nem abuso de força. Só que eu tenho que ter essa garantia. Então, a câmera faz todo sentido. Não faz sentido ele usar a câmera desligada. Agora, vamos para um outro passo que eu acho importante. E rapidamente, Jackson, só antes de você ir para esse segundo passo, eu vou só avisar que o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo, tem que chamar o break da rádio aí. Daqui a pouco eu espero vocês. Nas outras plataformas seguimos. Continue, Jackson, perdão. Não, tem um segundo passo nisso, que é o seguinte. Olha, eu sou policial e desliguei a câmera ou alguém desligou a câmera. Eu cometi um abuso. Esse abuso vai aparecer. Então, a primeira coisa que eu vou responder é por que eu estava com essa câmera desligada. Isso tudo entra no processo de investigação e de punição. Agora, em resumo, eu sou a favor das câmeras. Segundo, recebeu, ela tem que estar ligada. Quem decide se ele está usando ela ligada ou não é ele. É a chefia dele, é a estrutura que dá a ele, que bota ele na rua. Porque a polícia não vai para a rua quando sai de casa decidindo para onde vai. Quem decide isso é um comando. Quando o comando diz assim, amigo, você vai fazer cobertura na Barata Ribeiro durante o dia, a hora que eu dou esse comando, ele está na rua em Barata Ribeiro com a câmera ligada. É isso que eu defendo. Eu só acho que é um pouco irracional toda essa discussão. Se deve ligar, se não deve ligar, se pode ligar. Não, tem que usar a câmera desde a hora que recebe, ligada o tempo todo que estiver em serviço, porque é a minha garantia de cidadania. Fala, Piperno. Eu concordo com a maior parte da argumentação do Jackson, porque, sabe, tem muito de picuinha nesse negócio. Quer dizer, eu não vou ligar do jeito que você mandou, eu vou ligar um pouquinho só, um pouco menos. Então, não é assim. Quer dizer, ganhou tom político também, né? Claro, claro. O policial ele sai de casa de manhã para defender todos nós sem ter a certeza de que ele vai voltar. A atividade dele é muito difícil, ele está eternamente exposto ao risco e acho que as câmeras, inclusive, são também uma ferramenta de defesa dele. A gente tem que pensar primeiro na integridade do policial, naquele agente que está lá em campo, em ação, para nos defender. O mau policial, aquele que vai cometer abusos, ele é a minoria. Agora, se ele cometer, ele também está exposto a isso. E aí é um dever da sociedade também puni-lo, afastá-lo, enfim. E as câmeras, nesse sentido, também prestariam esse tipo de informação. Agora, eu acho que o fundamental é a gente pensar na defesa do policial. O que você acha, Nelsinho? Principalmente porque agora esse conflito ele vai cada vez mais tomar conta também do debate na sociedade, né? Mas é um conflito que, na verdade, não existe. Eu pego a última frase do Jackson de que quem deve decidir se a câmera está ligada, que hora que liga, é o chefe do policial. E o chefe do policial é o governador, não é o ministro. O chefe do policial militar e do policial civil é o governo do estado de São Paulo, não é o ministério. Por e de outros estados também, né? E de outros estados também. O governador é que manda na polícia civil, na polícia militar dos seus estados. E o Ministério da Justiça pode estar, a norma que for, isso vai servir como uma orientação, como uma sugestão, mas nunca poderia ser utilizada como uma regra a ser seguida, porque debaixo do Ministério da Justiça já tem as suas polícias. A Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, e nem lá tem câmera para todo mundo. Então, eu acho que o Ministério poderia pensar melhor no que está debaixo da sua competência e esquecer um pouco mais as polícias estaduais, onde já há comando. Agora, Segré, a questão é que o Ministério da Justiça, ele condiciona o acesso àquele fundo da segurança para a aquisição de câmeras
a quem seguir essas recomendações. Ou seja, você quer estruturar melhor a sua polícia com câmeras a partir do nosso programa? Siga a nossa orientação. É errado. É recurso público, é do contribuinte. Não deveria ser uma imposição. Pode ser uma recomendação. Mas se não, como? Se você não faz aquilo que eu quero, então não te dou o dinheiro. É o papai que está querendo colocar ao filho num trilho, então tem que obedecer o que o pai ou a mãe está falando. Isso é politicagem, é uso do recurso como uma chantagem para fazer o que ele quer. Está errado. O que você acha, Piperno? É chantagem? Eu acho que, da mesma forma que os estados têm autonomia para decidir o que fazer, o governo também tem autonomia para decidir o que fazer com os seus recursos. Eu estou disponibilizando esse recurso para quem adotar esse tipo de providência. Ou seja, no teu ponto de vista, não significaria uma chantagem, então, com esses estados que não quiserem seguir essa recomendação? Não, acho que chantagem não. O Estado tem a opção, tem o livre-arbítrio para fazer o que ele bem entende. Arremate, fala, não, mas não consigo entender. Ou seja, se você não faz o que eu digo, então o dinheiro que é de todos, para a segurança de todos, eu não libero. Então, eu só libero o dinheiro para a segurança de todos se você faz o que eu quero. Quem sou eu? Eu qualquer um. Para ter a autonomia de resolver que aquilo que eu resolvo é o correto. Eu posso estar errado. O ministro pode estar errado. Claro que o ministro pode estar errado. A gente fala, os estados fazem o que quiserem como se os estados tivessem dinheiro suficiente para fazerem o que quiserem. A maioria dos estados é pobre, a maioria dos estados não tem dinheiro. E se de alguma maneira vai ter acesso à câmera de policial, é só usando do Fundo Nacional mesmo. Então vira sim uma chantagem, porque o governador lá pressionado pela Defensoria, por entidades de direitos humanos, pela sociedade, por aqueles que concordam, pressionado a ter câmera na farda dos policiais, ele não vai ter outra escolha, a não ser ir lá no Ministério da Justiça e falar, me dá aqui o dinheiro, eu vou seguir obrigatoriamente, por livre e espontânea pressão, essas diretrizes que vocês me impõem. Jackson, tenho 30 segundos só para você arrematar. É chantagem, sim, é chantagem com o dinheiro dos outros, só. Esse dinheiro é do contribuinte. Outro dia eu perguntei ao Piperno isso. Quem é o dono da primeira ponta? É o contribuinte. Na outra ponta é o contribuinte. Não existe Estado, não existe governo federal. A gente está discutindo a segurança do cidadão. Então, se o Ministério da Justiça impõe condições para entregar um recurso que é meu, para que o governador do meu estado administre a polícia, que eu reconheço como sendo competência dele, isso é chantagem. Não tem outro nome, não.